tá começando agora mais um Marketing Caos. Essa semana estamos fazendo os nossos especiais temáticos aqui para trazer aqueles temas que são importantes e não tão importantes para você saber. E essa semana eu trouxe um tema muito legal, mas é um tema complicado que as pessoas têm muita dificuldade, as pessoas têm medo, que é falar sobre vendas, né? Por que as pessoas têm tanto medo de vender? É isso que a gente vai tentar destrinchar um pouquinho aqui nesse episódio. E eu trouxe as duas pessoas que eu considero os melhores vendedores que eu conheço. Os caras aqui são... eu não sei o que dizer. Em vendas, os caras são especializados e os caras manjam muito de vendas. Renan e o Kaique. E aí queria que vocês começassem se apresentando, né? Falando um pouquinho sobre vocês e como que vocês partiram para essa jornada de vendas, né? Opa! Bom, depois dessa apresentação, né, os melhores em vendas, o sarrafo ele aumentou bastante, né? Caramba. Eu fiquei até com frio na barriga aqui, mas enfim. Meu nome é Renan, né? Eu trabalho com vendas desde os meus 15 anos. E quando o Jeff fala aqui sobre a gente ser os melhores vendedores, eu posso dizer que, pelo menos no caso de paixão, nós somos os que mais amamos aí do círculo que a gente conhece. Eu falo que vendas é um trampolim, né, para mudar a vida de uma pessoa. E eu tenho uma frase clássica que eu falo que somos todos vendedores, porém grande parte das pessoas ainda não perceberam isso. Resumindo, a gente está se vendendo a todo tempo, então por isso que eu estou sempre preso no mundo de vendas. Show, vamos lá, prazer, né? É um prazer estar aqui, Opa. Jeff, podendo nos receber, ter feito esse convite, né? Já de antemão já agradeço. Meu nome é Kaique Martins, sou especializado em marketing e vendas também. Como o Renan bem disse, né? Existe alguma empresa que não vende? Acho que não existe, né? Quebrou. Então vendas é essencial, né? Para todas as empresas, para todos os nichos, e a gente se vende todo dia, né? Então nós nos especializamos em venda. Em marketing a gente vai falar um pouquinho como que o marketing ajuda o departamento comercial e como eles são um departamento só, é um trabalhando em prol do outro, e tem bastante assunto hoje aí pra gente explorar. É legal isso que você falou, porque eu vi um negócio que viralizou no LinkedIn faz pouco tempo, que falavam justamente, né, marketing não é vendas, marketing não é vendas, marketing não é vendas. E é isso, marketing realmente não é vendas, mas é uma área que tem total relação com a outra, né? Uma área, ela não funciona sem a outra. Você não consegue vender se você não tiver um marketing bem feito, mas da mesma forma, como você não vai conseguir ter um marketing bem feito se você não está alinhado com vendas, né? Porque você não sabe o que aconteceu, você não sabe o resultado. Eu vejo que às vezes tem muita agência que se preocupa em fazer ali um marketing bem feito, mas não está preocupada na conversão, no resultado, e da mesma forma como tem muito departamento de vendas que não se preocupa com o resultado do marketing, né? Com as ações de marketing para chegar nas vendas, né? Como que vocês lidam com isso? Exatamente. Tem um conceito americano que os Estados Unidos está sempre à frente do Brasil, né? Então são 5 anos mais ou menos. No marketing a gente se aproxima muito do americano, mas ainda está um pouco para trás, que é o RevOps. O que é RevOps? RevOps, as empresas americanas, elas entenderam que os 3 departamentos, que é marketing, vendas e o pós-venda, que é o customer, eles são um só. O que acontece? Cada um tem o seu entregável, e aí a gente pode trazer uma analogia para uma corrida de passagem de bastão ali de 100 metros, 200 metros, enfim. Se um cara falha, né, se um departamento falha, todo o restante vai ser comprometido. É a mesma coisa numa Olimpíadas, na corrida, na natação, quando é em grupo. Então, por exemplo, se o marketing ele tem que fazer a função dele, não é para vender mesmo, mas se ele não fizer o básico bem feito, o departamento não vai vender. Se o departamento vender depois o customer, que é o CS, né, o pós-vendas, não souber tratar o cliente, não vai vender de novo. Então é um conjunto completo. Vamos falar também um pouco, vamos falar do marketing. Pega lá no final, tudo que é feito de marketing. Estamos falando do quê? De posicionamento, estamos falando de branding, estamos falando de campanhas. Tudo que é feito. Por que uma marca paga milhões para aparecer no comercial de televisão? Qual que é o intuito deles? É não vender? Acho que não. Com certeza não. O final sempre é vender. Então todas as ações que são feitas de marketing, mesmo que sejam ações que a gente está visando a marca, que a gente está visando o posicionamento, mas tudo isso lá no final da conta, o que o empresário quer? Vender. Exatamente. Ele tem interesse em vendas. Então tudo que é construído em questão de marketing anteriormente, né, desde lá a gente está falando do comecinho do funil, desde de um posicionamento de marca, desde uma campanha mais específica, lá no final o intuito é vender. Então marketing sim é feito para vendas. E a gente sabe que a venda é algo essencial para qualquer negócio.
não tem como... Até vi uma vez uma frase do Flávio Augusto que ele falava, né, que vendas e gestão são, digamos que, duas áreas importantes do negócio, mas se você tiver se você vender bastante, você consegue crescer. Agora, se você tem, por exemplo, ali, eu não tenho uma boa gestão, não necessariamente seu negócio vai falir. O importante é vender, porque assim, se você tem uma gestão horrível, mas você vende bem, seu negócio vai continuar crescendo. Exatamente. Agora, se você tem uma ótima gestão e não tem vendas, não adianta, Não, né? Porque já você era. não chega em mais Sim. clientes. E por que se a gente sabe a importância de vendas, existe esse receio tão grande das pessoas com a parte de vendas? E eu vejo isso até em pessoas comuns ali. Não gosto de vendedor, eu não gosto de vendas, eu não gosto de vender. O que vocês acham Isso que é comum, né? acontece tanto? Tem aquele dilema, né? Ninguém quer ser vendedor, essa é a verdade. Hoje Sim. isso está mudando, graças ao Flávio Augusto e a várias pessoas pioneiras, Thiago Conser, caras que vêm falando sobre isso, Thiago Grace, da Growth Machine. Mas a verdade é que o ser humano não é adaptado a vender. Porque, você chegar para alguém para oferecer um produto, para ofertar alguma coisa, é algo difícil, é algo que foge da nossa rotina. E sempre na época de escola, né, e faculdade, ninguém estudava para ser vendedor. Não era assim, imagine amanhã, meu filho arrumou um empreguinho de vendedor ali para quebrar o galho. Era a vaga que né? sobrava, né? Até hoje, você não tem um serviço, pode ser até vendedor, Mas as pessoas hoje estão percebendo que vendas é o trampolim para uma empresa crescer. Se a pessoa não vender, não souber vender, a empresa quebra. Só que vender tem método, então o mercado vem mudando. Tem uma frase clássica que é assim: me mostra um vendedor que estudou tanto quanto o médico que eu te mostro um milionário. Imagine um cara em vendas, a gente é a prova disso, que estuda tanto, que faz tantos cursos, pratica um método durante 10, 15 anos, ele vira uma máquina de fazer dinheiro. Ou para ele ou para um negócio. Então tá mudando isso e o legal é que as empresas estão percebendo, porque a empresa que não vai vender, ela quebra. E se a pessoa ela sabe vender, ela sabe o método, ela sabe, não importa o segmento, né? Porque o método ele é padrão, né? Então se você sabe vender, você consegue entender, digamos que a metodologia por trás das vendas, não importa o segmento, você vai conseguir resultado. Eu acho que isso é o ponto interessante que as pessoas acabam deixando de lado, né? Porque elas acabam associando, é o que eu enxergo muito, a vendas aquele formato da venda empurrada ali, que é o telemarketing que tá te ligando, que tá te enchendo o saco o dia todo. E não é isso, né? É muito mais que isso. É estratégia, estrutura, é o que você falou, é associação com marketing, a ligação. Então, às vezes, é uma campanha que eu tô fazendo, eu tô pensando em vendas também, mas elas não associam a essa questão, que eu estou vendendo da mesma forma, né? Então, essa ligação é o que eu sinto que falta entre um e outro. Existe um playbook de vendas, né? Existe um passo a passo, existe uma metodologia, uma técnica. O que o pessoal normalmente pensa ou fala sobre vendedor? Pensa que é dom, né? O vendedor nasce com um dom. Tem que ser aquele cara que fala pra cacete pelos cotovelos e... Beleza, esse daí sabe vender pra caramba, vende até a mãe. Não é isso. Né? Existe uma técnica. Às vezes pega um cara introvertido, né? O cara ali que não é muito de falar com as pessoas, né? Muito assim, de fazer muitas amizades. Ele é introvertido, ele é na dele. Mas tem a técnica, tem o playbook certo, tem o passo a passo, tem a metodologia, ele performa melhor do que um cara que se julga um bom vendedor porque fala muito, entendeu? Porque acha que tem um dom das vendas. Tem certas facilidades que ajudam um vendedor, né? Quando ele tem algumas facilidades ali, ok, soma junto com a técnica. Agora, se não tem a técnica, mas acha que é um bom vendedor só porque fala muito, né? É fácil de fazer amizade ali, que tá com todo mundo, tá com o povo, tá com a galera. Não é isso. Um cara que com uma técnica certa, com um playbook, com um passo a passo, vai performar muito melhor do que ele. Eu posso falar que eu sou a prova viva disso, tá? Porque antes de eu ser sócio da 28K e do Kaique, eu era o famoso vendedor que achava que era por dom. Porque eu sempre tive facilidade de comunicar, de falar. Eu passei anos numa outra empresa, mas tudo bem, eu performava bem lá, eu consegui ter oportunidades, crescimento, vendia bem, fiquei entre os melhores vendedores da loja, só que eu achava que era isso. Aí quando eu vim vender um produto high ticket e uma venda de mais relacionamento, mais construtiva, eu sofri muito. Aí foi onde eu realmente tive que estudar, entender spin selling, entender metodologias, um passo a passo. Aí hoje assim eu posso dizer, vendas é pura técnica, não é dom. Você tem que saber porque tem 4 tipos de perfis: dominante, influente, conforme e o estável. Cada um desses perfis é bom em uma área de vendas. Não existe um perfil melhor que o outro. Cada um numa área ele vai se performar melhor. Então, quando a gente sabe disso, vira um conforto para nós, que todo mundo tem habilidade se ele treinar de ser vendedor. Isso é importante a gente pensar até quando eu vou contratar um vendedor, eu entender o perfil dele para saber ali qual que é a forma que ele vai lidar, digamos, com o cliente, né? E se eu não tenho essa habilidade antes, esse conhecimento, aí eu às vezes estrago toda a estratégia comercial porque
esse vendedor ele não tem o perfil certo. Exatamente. Sim, sim. E até vejo que tem muita empresa de recrutamento que faz esse teste antes, né? é. Justamente para Exato. entender se ele está dentro do perfil da vaga. Isso é bem interessante. Eu queria trazer para vocês que tem a especialidade de vocês em vendas no segmento de energia, né? Falando do segmento de energia, né? Quais são as especificidades se a gente está falando de vendas para o segmento de energia? É porque tem algumas especificidades assim mais características, né? Então, quando a gente está falando de energia, o vendedor ele tem que ter um conhecimento prévio ali, ou ele tem que ser treinado. Porque é uma venda muito mais técnica, uma venda muito mais relacional, né? É uma venda, na grande parte dos casos, uma venda high ticket. Quando a gente está falando de uma empresa de energia aí que vende, por exemplo, um gerador. Você vai vender um gerador. Quanto que custa um gerador que é do tamanho dessa sala? É caríssimo, Uhum. né? Então o vendedor ele tem que ter um certo know-how do equipamento, ele tem que ter as técnicas certas de venda, ele tem que saber conduzir o processo inteiro de vendas, que começa onde? Lá com o marketing, né? Muitas vezes vai começar lá com o marketing ou lá com o que a gente chama de comercial de conversão, que é o GDY, né? Então o GDY vai ter lá a geração de demanda em Y, que é o que? O marketing, o inbound marketing, trabalhando junto com o outbound, com prospecção, gerando demanda para passar para esse vendedor comercial de conversão. Vamos separar um pouco a máquina, vamos falar um pouco de máquina comercial aqui de vendas para energia. Vamos separar um departamento comercial em 3 etapas: GDY, comercial de conversão e comercial de escala. GDY, geração de demanda, em Y, inbound marketing, outbound. Comercial de conversão é a caixinha dentro do departamento de vendas, é a parte dentro do departamento de vendas que é responsável por fazer a primeira venda somente. Esse perfil do vendedor que a gente está falando anteriormente tem que ser um perfil de vendedor mais dominante. Ele é um hunter, ele é aquele vendedor famoso sangue nos olhos, que não perde venda por nada, tem altas taxas de conversão, só que ele não é aquele cara de relacionamento. Ele é o cara de conversão, de pau na máquina, entendeu? E o comercial escalável já é outro tipo de vendedor, é outro perfil de vendedor. É um vendedor que a gente chama vendedor de farmer, que ele vai manter o relacionamento com o cliente. Ele é um vendedor de perfil influente. Ele é fácil de manter o relacionamento, ele gosta de pessoas, ele vai sair daqui, ele vai lá para a Amazonas só para tomar um cafezinho com o cliente, mas ele está antenado de tudo que está acontecendo dentro do cliente. Então começa ali no GDY, gerando demanda, gerando leads, passa comercial de conversão. Comercial de conversão, esse vendedor mais hunter, ele vai fazer de tudo para vender. Vendeu primeiro cliente, se torna o cliente, vai para onde? Comercial de escala. No comercial de escala é onde está o lucro da empresa, é onde a empresa escala, é onde está a escalabilidade da empresa, é onde está ali a maior lucratividade da empresa. Ali no comercial de escala, com esse vendedor farmer que está acompanhando o cliente, é onde vão surgir o quê? Estratégia de funil de referidos, que é funil de indicações, é onde vai acontecer a fidelização do cliente, a sua empresa, a sua marca. E é onde você vai vender 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes para o mesmo cliente. Por quê? Ali no GDY, no comercial de conversão, existe uma métrica chamada CAC, custo de aquisição de cliente. O CAC é altíssimo quando o cara vem do marketing ou quando tem alguém prospectando. Ou seja, é muito tempo, é muito investimento ali, né, desprendido para você ter uma conversão. Já aqui no comercial de escala, o cliente já está dentro de casa, você já pagou para aquele cliente. Então se ele compra 2, 3, 4, sua lucratividade aumenta, você fideliza esse cliente e esse cliente ainda vai te indicar para outros possíveis clientes. Então a gente destrinchou uma máquina comercial aqui de empresas que a gente aplica no nicho de energia. Legal, e é interessante essa última etapa, por exemplo, que você falou, porque eu vejo que muita empresa, ela às vezes está ali naquele momento de baixa, que não está gerando tanto resultado, e aí a preocupação dela é só em trazer novos leads. Quero mais leads, eu quero mais leads, quero mais leads. E não existe uma preocupação com aqueles que já estão dentro da carteira, Retenção, né? Tanto a retenção, como também às vezes um cliente que você consegue, como você falou, aumentar a venda para eles. O exemplo do gerador, né? Então, a pessoa fez ali a alocação do gerador, a pessoa usou para um evento específico e depois não precisou mais. E aí, não tem o trabalho, que aí seria o farmer, né? Para ele fazer esse trabalho de avaliar e conversar com a pessoa, entender que, então, sei lá, essa pessoa ela fez esse evento, daqui 6 meses ela vai fazer um outro evento do mesmo tipo. Então eu posso oferecer novamente. E aí nisso você reduz, porque esse custo de aquisição inicial você já reduz nesse processo, né? Porque, digamos que aquele valor que você tinha feito ali, você vai aumentando o retorno desse cliente na compra, né? Porque ele continua comprando de você e continua aumentando o seu resultado.
Teve muitas empresas, quer dizer, depois do boom do marketing, né, que foi 2018, 2019, que começaram a entender o tráfego, o Facebook ainda tinha um custo muito baixo ali de 2015 em diante, muitas empresas ficaram aficionadas no quê? Nova demanda, né, gerar novas demandas. Aí veio o boom da pandemia, beleza, agora as empresas estão percebendo, isso já é uma transição de mercado, as mais maduras estão percebendo que comprar lead está cada vez mais caro. O Google está cobrando cada vez mais, a concorrência está cada vez maior e no Meta também. O que está sendo feito agora? É o comercial escalável, né, de escala, é onde a gente mantém o LTV do cliente e ali a gente faz up e cross. Então, o farmer, a função dele é exatamente essa. É vender cada vez mais para o mesmo cliente. O que a gente fala na nossa empresa? O cliente, o vendedor nunca para de ofertar, quem para de comprar é o cliente. Ou seja, se você tem uma empresa que já presta o seu serviço, uma empresa de energia, tem um gerador, você vai vender manutenção, você vai vender outros produtos, tem troca de bateria, aí você pode oferecer no break, dependendo do tamanho da empresa. Ou seja, é aqui que o seu CAC tende a zero, porque aí você aumenta o LTV e com essa estratégia de referidos que a gente usa na nossa metodologia, você consegue trazer novos clientes com CAC zero, só pedindo indicação. E as empresas esquecem hoje que um cliente novo custa até 7 vezes mais caro do que um cliente que já está na carteira. Então por que a gente não vai trabalhar esse cliente? Olha a dificuldade, você tem que trazer o cliente do tráfego, você tem que gerar valor para ele antes, aí ele vai estar com um monte de concorrente analisando, o vendedor tem que ser bom, mas não, aí você tem lá um cliente que já comprou, que já conhece seu produto, que gosta de você e você fica procurando outro. Então é assim, tem que trabalhar o conjunto inteiro, mas o esforço é sempre aqui. É sempre reter esse cliente e fazer ele comprar cada vez mais. E aí que entra o marketing, né? Por quê? Tem aqui vendas e o marketing aqui dando todo o apoio. Como que o vendedor, imagine você com uma carteira de 1.000 clientes, você sendo um farmer. Como que você dá conta? De lembrar que eu tenho que falar com fulano de tal amanhã, depois às 15h02 eu tenho que falar com fulano de tal. O que a gente faz? A gente faz automação. Né? Então o marketing vai lá com várias trilhas automatizadas, tendo ali segmentações específicas, tendo pontos de contato específicos por onde? Por e-mail, por WhatsApp, por rede social. Então o marketing ele cerca essa máquina, ele cerca esse fluxo que é a jornada de compra, né, do cliente e ajuda o próprio vendedor a, então tem uma automação aqui, daqui 2 meses a automação vai abrir um novo card lá no CRM do vendedor para ele lembrar que ele tem que falar com aquele cliente porque já se passaram 2 meses que ele comprou comigo a última solução. Então tudo isso tem, para cada nicho, para cada empresa tem uma metodologia certa ali de questão de tempo, de questão de funil, mas o marketing sempre está presente no departamento comercial. É legal porque isso que você está trazendo, a gente já está desmistificando aquela questão do marketing não ser vendas, justamente porque o marketing, ele não está ali só naquela etapa inicial, de, vou fazer ali uma campanha de divulgação para trazer mais leads e tudo mais. Ele está em todo o processo, até ali na conversão, porque como você falou, se eu tenho uma automação interessante para, é a hora que eu vou mandar a mensagem para o cliente que engajou com tal mensagem ou não, chegou o aniversário dele, e aí a gente esquece como essas ações às vezes são importantes e às vezes é o seu aniversário, aí você recebe uma mensagem ali, se você tem automatização disso, facilita muito. Quantas empresas às vezes, eu vejo muito de e-commerce isso, é aniversário, aí chega no seu aniversário, te manda ali um e-mail falando, cupom, né? Parabéns, aí você ganha um cupom de desconto, né? Vocês sentem que dentro do segmento de energia, como que é o mercado, assim, existe potencial para crescimento nessas automações e na área de vendas em si? Como que vocês sentem o segmento? Demais. Hoje, pouquíssimas mesmo empresas de energia aplicam algo desse formato, desse tipo. O que a gente chama? Qual que é o nosso trabalho? É Growth Marketing. É marketing pautado para o crescimento da empresa. Né? Então, quando a gente está falando de Growth Marketing, ele não pode estar ali só na atração e aquisição, na etapa de funil. Né? Não pode estar ali só, te entreguei o lead, vende aí. Não, ele está do início ao fim da jornada do cliente. A gente sempre pensa no cliente como o quê? Ponto central. Então a jornada do cliente. A jornada do cliente envolve o quê? Atração, envolve aquisição, envolve retenção, envolve recomendação. Então o funil inteiro do growth, né, que tem até o famoso funil pirata, a gente trabalha o funil inteiro dentro do marketing pautado em venda, junto com o comercial. Então a gente não abandona o cliente ali só na entrega do lead. E pouquíssimas empresas de energia trabalham isso hoje. Pouquíssimas empresas de energia têm esse conhecimento. Né? Grande parte está ali no dia a dia, porque é muito trabalho, é muita demanda. Né? Eles estão ali no dia a dia, correndo, aplicando e tudo, mas só que não conseguem muitas vezes parar para olhar para isso e organizar a casa e ver o potencial de crescimento que eles têm em mãos. Né? Falando de energia solar, sabia que a gente atingiu só 2% da capacidade inteira do Brasil? Caramba. Ou seja, olha o campo de crescimento que nós temos, só falando de energia solar. Então,
Tem muito campo para crescimento. Quando a gente fala de energia, né, setor de energia, você trouxe o exemplo de energia solar, né, mas aí tem os geradores também, e que outros tipos de segmentos, de nichos ali a gente tem dentro da área de energia? Diversos. Vamos falar de energia solar, energia renovável, vamos falar de energia que trabalha com manutenção, no breaks, geradores, elétrica, automação industrial, automação residencial. Robótica pode entrar perto ali, né? Ainda entra ali um pouquinho no nicho de energia, a gente consegue trabalhar também dentro de energia. Mercado livre de energia. Mercado livre de energia. Legal. Tá crescendo bastante. São muitas vertentes. É interessante, é um nicho super interessante que às vezes as pessoas não olham com esse olhar da necessidade, porque acaba sendo, eu vejo que muito setor industrial, coisas que tem relação a isso, o pessoal é meio receoso de pensar nas ações que eu posso fazer e pensar em estrategicamente isso, né? Sim. Porque vai sendo aquela venda ali orgânica, o cara não vai parando para preparar. Geralmente, né, eu reparo muito, às vezes são pessoas que não têm essa visão estratégica do negócio, aí começa a empresa meio que vai crescendo ali quase que na sorte e de repente o cara tem às vezes uma empresa gigante e que ele não se organizou, sendo que teria um potencial ainda maior para crescimento, né? Uma dúvida que eu fiquei, ali você explicou o formato do processo de vocês, e aí, para quantos funcionários mais ou menos, que tipo de porte de empresa eu precisaria ter para começar a aplicar um modelo como esse? Desde 1 até 1 milhão. Porque então, mesmo se eu tenho ali, eu tô começando sozinho, aí eu tenho esse papel do farmer, da pessoa que tá ali prospectando e tudo mais, eu conseguiria eu mesmo executar essas atividades, mas claro que tendo a visão diferente de cada etapa, né? Sabe aquele empresário que tá começando, que cobra escanteio, que sai correndo, sobe e cabeceia? É exatamente isso, mas o que você tem que entender se você estiver sozinho? Você tem que entender que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu método, cada coisa tem o seu espaço. Você não pode misturar banana com maçã. Entendendo isso, seguindo a metodologia, o fluxo, você vai crescer. Você vai trazer funcionários, aí depois você vai começar a organizar a casa. É até mais fácil do que, por exemplo, a gente pega aí empresas de 100 colaboradores, que já tem um comercial ali de 20 pessoas, né? É até mais fácil você começando ali comercial do zero, sozinho, do que mexer em toda a estrutura que você é acostumado a 20, 30 anos de trabalho. E a gente vem com um novo projeto, uma nova reformulação, nova metodologia, então é mais difícil ser aplicado. Isso que você citou, e aí eu tava pensando agora em como que vocês lidam com essa questão da cultura, né? Porque se você tem ali uma empresa que já tem 100 funcionários, eu já faço, aquela coisa que eu já faço desse jeito há tantos anos, por que eu preciso mudar? Por que tem esses dois vindo aqui e falando que eu tenho que fazer diferente, né? Como que vocês lidam com essa questão dos vendedores que já estão lá dentro da empresa e mudar a cultura da empresa para um negócio mais focado no resultado mesmo? Então, na estratégia, né? É uma etapa difícil, né? Porque cultura, quando ela está instalada, enraizada, principalmente em vendas, gera dificuldades, né? Normalmente o vendedor ali, aquele mais antigo, se ele tiver a cabeça meio limitada, ele vai, eu já estou fazendo desse jeito, está dando certo, eu não quero mudar. Porque toda transformação gera um transtorno, né? Você vai passar por uma outra etapa. O que a gente faz? Na questão de cultura, para começar, a gente já entra nas empresas que nós temos uma consultoria, que é a Y2B também dentro do grupo da 28K, que é que a gente já instala na cabeça dos clientes que todo mundo é vendedor. Essa é a cultura que nós temos na nossa empresa e quando a gente entra com a nossa consultoria, a primeira coisa que a gente já fala para os líderes é que todos são vendedores. Então, o financeiro faz parte de vendas, porque se no último dia do mês for fazer uma ação muito grande e tiver que aprovar crédito, se o financeiro tiver a cabeça de vendedor, ele vai ficar lá depois do expediente, ele vai ficar lá depois do horário e ele vai dar uma força para ajudar a vender. Então a gente parte por esse pressuposto. Depois, o que a gente fala? Que a liderança precisa ter, dentro da nossa consultoria, que a liderança precisa ter a parte de gestão, né? Se não tiver controle de números e KPIs, esquece. É o famoso, a gente tem uma frase clássica que é, não me fale de histórias, me traga dados, tá? Eu quero entender de dados. É isso que um dono de uma empresa precisa ter. E depois é tecnologia. Então, quando a gente fala nessa questão dessa cultura, é difícil, mas a gente vem trazendo com resultados. É aquele detalhe, eu te trago provas que vai dar certo. Então, o primeiro começa de top-down. Vem lá do CEO, donos, diretores, aí eles começam a entender sobre essa cultura. Porque quando a gente entra com essa consultoria, às vezes muda a parte de comissionamento, tem a mudança das cadeiras, que nem a gente às vezes pega o vendedor fazendo 3 funções com uma empresa que tem 20 vendedores. Vamos pegar os melhores vendedores de tal função e ele vai, por exemplo, o comercial 1 vai ficar o vendedor dominante, o comercial escalável fica o vendedor influente. E aí na parte de prospecção fica o outro vendedor que chegou agora, que está começando a aprender. Então a gente mexe com toda essa estrutura.
Quando a gente faz essa estruturação, o time todo performa melhor. E aí, atrelado a isso, a gente traz tecnologia, que é o que a gente fala hoje, que o vendedor do futuro, que é já o do tempo atual, ele tem tecnologia atrelada a ele. E já a inteligência artificial, que é o que a gente falou. Quando o marketing faz uma automação para ajudar um vendedor a reter clientes, ele já tem uma tecnologia. Quando ele tem uma inteligência artificial ajudando ele a desenvolver scripts, ele tem mais tecnologia. Então, esse é o futuro. E não precisa ser uma empresa grande, porque se for uma empresa que só tem um vendedor, mas ela tiver tecnologia, esse vendedor ele pode performar até mais do que 20 vendedores que estão nas cadeiras erradas trabalhando com planilha sem método. É assim que parte. E só completando o que o Renan falou, né? Como que a gente faz? Imagine uma equipe aí de 20 vendedores. A gente vai mexer tudo de uma vez? A gente vai lá, não, vocês vão ter que fazer isso daqui, ó. Isso daqui e pronto. Tem uma metodologia, né, do iFood, né? Que tem navio e tem o jet ski. Você tem um navio na mão, só que você pode começar mexendo no jet ski. Exato. Né? Então é o que? O MVP. Pega ali dos 23 vendedores, coloca lá um na cadeira de SDR e BDR, coloca um no comercial de conversão e um no comercial escalável. Faz o MVP. Validou, deu certo, provou o resultado para a empresa, agora vamos fazer com todos. E vai pouco a pouco, né? Senão, se a gente também, questão cultural é complicado. Se a gente for mexer em tudo, né, aplicar em tudo de uma só vez, sem a gente realmente provar os micro resultados, fazer ali por partes, então fica mais difícil até para a gente conseguir essa aprovação frente à liderança da empresa, né? Porque tem muito problema com o vendedor que está lá há muito tempo, tudo, então é mais complicadinho. Entendeu? É o exemplo que arrasta, né? Porque é Sim, exatamente isso, né? A partir do momento que você começa a mostrar, ó, esse processo aqui, ele funciona com esses 3 vendedores. Exato. E, às vezes esses 3 vendedores estão convertendo aqui mais do que time todos todo. vocês. Sim. Então é porque o processo aqui, ele funciona. Então por que vocês não querem adotar? Por que vocês não querem entrar? Você vai conseguindo trabalhar ali aos poucos e vai conseguindo converter cada vez mais pessoas, né, para esse exemplo realmente. Exatamente. Eu queria trazer uma questão sobre a tecnologia, né? O Renan citou sobre a importância da tecnologia. Como que vocês usam a tecnologia? Como que vocês acham que a tecnologia pode favorecer a área de vendas? Cara, uma empresa que não tem tecnologia, ela vai quebrar, né? Se ela não se revolucionar e usar tecnologias a favor dela, ela tem risco de quebrar porque o mundo está mudando. E o vendedor hoje já não adianta mais ele só ter uma planilhinha ali, ou ele ter a carteirinha de clientes dele e ficar naquele mundinho fazendo ligação. Acabou. Hoje a gente tem vários canais de comunicação. E quando a gente usa tecnologia, a gente traz performance para a equipe de vendas. Tecnologia a gente pode falar, pode ser um relatório em BI, que fica ali em tempo real para a equipe de vendas estar sempre acompanhando, para o gestor estar acompanhando. A gente pode falar de tecnologia de automação, que é quando o marketing está ajudando o cliente tanto na parte de atração quanto na parte de retenção. Ele pega toda a etapa do funil. E também agora uma nova tecnologia que a gente já vem testando há um bom tempo, né, que a gente desenvolveu. Hoje a gente tem uma tecnologia própria da 28K, que é de prospecção via LinkedIn. Já tem tecnologias que fazem prospecção via WhatsApp, via Instagram. LinkedIn é uma novidade. Então a gente vem utilizando isso para nós e agora a gente vai começar a liberar isso para o mercado. E a nossa vai ter... ninguém tem no Brasil, hein? Que é um legal. grande diferencial. Exatamente. Em breve todos vão saber. Exatamente. E aí essa tecnologia ela traz performance para a equipe de vendas. Então hoje a gente já consegue ter tecnologia na parte da prospecção até o final. Então você prospecta o cliente com uma tecnologia, você traz ele através do marketing usando tecnologias e você retém o cliente usando tecnologia. E o vendedor no centro de tudo isso. Então pensa, ao invés de você precisar às vezes ter 10 vendedores, você pode ter 3 que vai performar com 10 devido a ter a tecnologia. Legal. E muitas vezes a empresa, é difícil a questão da tecnologia, porque como a gente está trazendo novidades, a gente começa a falar de inteligência artificial, e aí eu sinto muito que às vezes o empresário, ele já está atolado ali em tanta coisa para fazer, e ele não consegue se dedicar a pensar nessas estratégias. Por isso que às vezes uma consultoria, uma empresa parceira pode ajudar nisso, né? Porque aí você tem pessoas que estão pensando o tempo todo nisso, o tempo todo em pensar em estratégia, o tempo todo em pensar em tecnologias diferentes para trazer para o seu negócio, né? Então isso para mim traz um diferencial. E o que eu acho legal sobre essa questão de vocês trabalharem especificamente ali também na parte de energia é justamente isso, porque aí vocês pensam em ferramentas, em ações para o segmento de energia, né? Que é algo que é nichado e que faz diferença, né? E aí até pensando nisso, como que vocês sentem que um negócio, e aí a diferença que faz para ele atuar dessa forma de nicho, né? Encontrar realmente o nicho. Isso faz sentido ou não? Como que vocês entendem isso? Faz total, né? Porque a gente respira isso todo dia. Então a gente estuda o mercado, a gente tem diversos clientes só do segmento de energia, cada um com uma dor diferente. Não é porque existe uma empresa de no-break, outra empresa de no-break e outra empresa de no-break.
As três, cada uma vai ter as suas particularidades e cada uma vai ter uma dor específica. Não vai ser igual. Mas é o que? O nicho de energia. Então a gente pega, resolve aquela dor. Tem outra dor, pega, resolve aquela dor. E assim a gente vai ganhando o quê? Know-how, vai ganhando expertise, né? E a gente fala a língua do nosso cliente. A gente tem expertise com tecnologia. Eu trabalhei muito com tecnologia e energia. Uhum. Trabalhei muito tempo com energia. Trabalhei praticamente 11, 12 anos no nicho de energia lá atrás, antes de vir para o marketing, né? Então foi uma jornada assim muito rica, uma jornada de muito aprendizado, onde eu comecei como auxiliar técnico. Já fui pra rua, já mexi em equipamento mesmo, abri tudo, já tomei choque, Uhum. né? Então a gente realmente sabe no nicho de energia. Sim. E a gente aplica, esse é o grande diferencial. A gente entende o produto, a gente entende o nicho, a gente entende as particularidades, a gente entende que é onde tem que ser melhorado e aonde que aquela empresa realmente vai crescer. Quais são os pontos, quais são as alavancas que a gente precisa aplicar para o nicho específico dele para crescer. Então isso facilita muito. Isso é legal porque assim você tem a visão técnica do negócio, porque às vezes você tem ali uma empresa que está trabalhando especificamente com aquele produto, mas ela não conhece. Então, se eu vou oferecer uma estratégia de resultado de vendas para esse negócio, mas eu não conheço direito o que esse negócio faz, eu não consigo ajudar. E às vezes porque às vezes tem aquilo que você falou, a especificidade de um gerador que eu vou vender, um trabalho de grande porte. Aí se eu não sei o que esse produto é, como que ele funciona, e como que eu vou oferecer um suporte pro meu cliente para ele falar, ó, esse é o canal certo para você entrar, esse é o formato da sua venda. Sem isso não tem muito como dar esse direcionamento, e principalmente como que os clientes compram, como que os clientes deles compram. Isso. Qual que é a jornada? Perfil, né? A jornada. Sim. Aí se pega uma assessoria, uma consultoria não especializada, o que eles vão fazer? Vão vir com receitinha de bolo, que eles aprenderam na escola. Né? Vão fazer isso, mas não tem o feeling, não tem o tato ali, não tem o momento certo, não tem as alavancas certas. Então isso facilita muito na hora da gente realmente traçar uma estratégia personalizada para uma empresa de energia, né? Eu queria, até foi um ponto que você citou, que eu acho que é interessante. Eu sei que, assim, para cada segmento do nicho, mesmo dentro da energia, a gente vai ter uma jornada de cliente diferente, né? Mas, de forma geral, como que vocês sentem que é essa jornada do cliente dentro do segmento de energia? Isso eu acho que seria interessante de entender. Desde o começo do funil ali até o final do funil. Isso. Mas eu sei que é muita coisa, né? Então vamos tentar resumir. Não, vamos falar que na energia é muito amplo, né? A gente tem que, dentro da energia, tem os subnichos. Sim. Então vamos falar do subnicho de no break, tem subnicho de gerador, de energia solar. Escolhe um aí. Né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, nós temos diversas empresas de no breaks na nossa carteira. Bastante empresas de no breaks. Cada uma em um momento diferente, né? Nós temos uma grande empresa hoje no Break que entrou aqui pra gente, né, como cliente, fechamos contrato, que eles não têm a necessidade de aquisição, porque eles já têm muitos clientes, já são muito bem consolidados, é uma empresa grande, eles não têm necessidade da aquisição, diferente da maioria das outras empresas que precisam do Google Ads bem estruturado, prospecção e tudo. Não que essa outra empresa não faça, mas não é a dor específica dela. A gente entrou resolvendo o quê? Retenção, up e cross. Então, toda a metodologia traçada para esse cliente foi pensando em up cross, trabalhando com a carteira de clientes que ele já tem. Ou seja, vender mais para os mesmos clientes. Já outras empresas de no break, não. A gente trabalha o quê? Na aquisição. Precisa de novos clientes para se tornar clientes e depois para você fazer essa retenção também. Vender mais para os mesmos clientes. Então, depende muito do momento da empresa, né? Mas, normalmente, é conscientização. Né? Você trabalha muito ali, topuzão de funil, vamos falar. Conscientização, conscientizar da dor que o cliente tem, interesse na sua solução. Estou falando resumidamente do funil, tá? Sim. Interesse naquela, vamos falar de energia solar. Conscientização que o que um sistema de energia solar pode fazer na sua residência, na sua chácara, por exemplo, né, para o cliente final ou na sua indústria. Legal. Interesse. Como que aquilo vai resolver, talvez vai diminuir cerca de 40% ou a 70% da sua conta de energia hoje. Isso é economia para o bolso do empresário ali, né? Depois falamos conscientização, interesse e consideração. Considerar que realmente aquela solução é para ele. Conversão. Converter lead em cliente, ele comprar sua solução. Pós-vendas e recomendação. Pós-vendas, acompanhamento.
vender mais para o mesmo cliente, né, que a gente falou do comercial escalável. Recomendação, fazer com aquele cliente, por exemplo, vamos falar de um fazendeiro, né, que pode instalar ali painéis de energia solar na sua fazenda e vai economizar muito. Conhece outros fazendeiros. Então ele tem mais 5 amigos fazendeiros. O que ele vai fazer? Quando através de uma metodologia específica você aplicado no funil de recomendação, ele vai recomendar esses 5 amigos dele para você. E você vai lá e vai vender também para esses 5 amigos. Então, Sim. é um funil enorme, Aham. né? Mas cada parte tem a sua importância, tem que ser trabalhada de maneira correta. E o que É, eu disso achei. que o Kaique está falando, só para complementar, a gente usa dentro do GDY a metodologia Growth, que é o framework 3A, 3R. Então a gente começa lá com a primeira etapa, que é a etapa de assimilação, vem a etapa de ativação e aquisição. Depois a gente vem para receita, retenção e recomendação. Então, quando a gente entra, se fosse uma receitinha de bolo só, e a empresa não entende, ele vai querer fazer tudo isso de uma vez só. Agora pensa comigo, como é que a gente vai trabalhar retenção e receita numa empresa que ainda não tem clientes ou que tem pouco? Então, quando a gente entra numa empresa de no-break, é exatamente, ou de gerador, enfim, geral de energia, é exatamente o que a gente faz. A gente faz um estudo da empresa e aí dentro desse framework com as 6 etapas, a gente escolhe a etapa que mais vai dar resultado primeiro. Porque o que a gente sabe? A gente é contratado por marketing e demitido por vendas. Aham. Se a gente não der resultado para o cliente, em 2, 3 meses a gente é demitido. Porque eu contratei, o custo está alto e não está me dando retorno. Então a gente entra de maneira estratégica, vê qual que é a alavanca que a gente vai mexer, que vai dar resultado para ele rápido. Igual essa empresa a gente percebeu que era receita. A gente precisa fazer receita e recomendação. Melhorar o up cross e trazer mais referidos. Então a gente vai trabalhar com isso. Depois a gente faz toda a etapa do funil, porque ela já tem essa outra etapa rodando. Isso não é só um trabalho, né? Rápido. Aham. Assim, tem... Às vezes, para a gente fazer o funil inteiro, pode ser que demore 1 ano. Porque, às vezes, a empresa não está estruturada para isso. Não tem estrutura nenhuma. Você tem que estruturar a Sim. aquisição. Com isso, você tem que estruturar o comercial que vai receber esses leads ali na etapa de aquisição. Você tem que estruturar depois a retenção. Então, é por partes. E a empresa vai crescendo porque a gente está junto ali, ajudando a estruturar. Mas não que esse funil, contratou a gente agora, a gente vai Sim. aplicar o funil inteiro. É Impossível. isso que eu achei interessante, porque às vezes, na minha visão, tá? Eu vou contratar, eu sempre vou começar ali na aquisição, mas não necessariamente. Então essa avaliação, e a gente só tem isso com dados, né? Sim, A gente só exato. tem isso com informação. Se a empresa ela não disponibiliza, ela não consegue metrificar essas informações, ela às vezes não sabe nem que o problema dela não tá ali na aquisição, ele tá ali na retenção, ele tá ali, por exemplo, no fechamento. Então eu tenho que entender isso para pensar no processo. E você trabalhar isso em partes, em etapas, ajuda muito a gente a ter uma visão realmente de qual é o problema, onde eu vou trabalhar. Eu comecei trabalhando aqui na retenção. Aí depois eu vou trabalhar na aquisição. Aí, então eu achei isso interessante, porque você consegue trabalhar melhor no gargalo principal e ir trabalhando até você resolver o funil inteiro, né? Por isso que Exatamente. cada uma é cada uma. Né? Pode ser o mesmo nicho, pode ser o mesmo segmento, Sim, fazer a mesma coisa, só que uma tá com problema ali na atração, né, no topo de funil, para realmente atrair novas demandas, novos leads, e outra tá com um problema dentro da aquisição ali na conversão, ou seja, não consegue vender, não consegue ter altas taxas de conversão. E outra tá com problema na retenção, só vende para novos clientes, vende muito bem, só que não fideliza os clientes. Então cada uma tem um cenário específico para ser trabalhado. Por isso que a gente criou a consultoria Y2V. Sim, porque aquele detalhe, por que fica aquela velha briga entre empresas que contratam uma empresa de marketing? Eu te entrego o lead e você não vende. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso. Se a empresa não tiver estrutura para receber leads, ela não tiver preparada, a gente primeiro vai no comercial, estrutura tudo, começa a ter uma gestão de comercial, põe cada vendedor na sua cadeira, passa scripts validados, que é o playbook completo que a gente desenvolve, depois a gente vem com o marketing. Que não adianta investir 1 milhão em marketing se a empresa não tiver habilidade de vendas. Vai trazer o lead frio ali, beleza, vai vir um lead quente, mas esse lead ele tá falando com mais 10 empresas. Sim, o que melhor tem técnica de vendas é o que mais vende. Por isso que a gente desenvolveu a nossa consultoria. Então, a gente fala o que para os nossos clientes? A gente saiu da caixinha só de marketing, só de vendas. Hoje a gente está numa caixinha de empresarial. Quando a gente olha para o business no cliente de modo empresarial, a gente vê gestão, a gente vê marketing e vê vendas. Aí sai dessa briguinha de só vender marketing. Só vender marketing não dá resultado para ninguém. Legal. Muitas vezes o problema tá no financeiro. Sim, sim. Né? Então, dentro do growth, a gente olha ali a alavanca financeira também, dentro da caixinha do organograma da empresa. Porque tem empresa que quanto mais ela vende, mais perto de quebrar ela está. Sim, Porque precificação errada, margem errada, entendeu? E quanto mais ela vende, mais ela se prejudica. Então a gente começa por onde? Vamos pegar aqui um consultor financeiro, coloca aqui, arruma essa parte aí antes da gente começar qualquer estratégia. Legal. Porque se a gente realmente vier
forte em vendas Aí aqui, o negócio cresce e a empresa você vai quebra. quebrar, entendeu? Interessante. Senhores, a gente estamos chegando aí no final do nosso programa, já falamos bastante, quase 40 minutos aí de programa. Passa rápido, né? Passa E rapidinho. aí eu queria só pra gente poder fechar, o conselho que vocês dariam pra uma empresa de energia ali que tá precisando melhorar as vendas, que tá querendo melhorar o resultado, qual conselho vocês dariam pra essa empresa? Procure a Y2B 28K que a gente resolve. É isso aí. Não, brincadeira. Né? Mas o conselho é olhe com carinho para sua empresa, olhe com carinho para o seu departamento comercial, olhe com carinho para com o que você está fazendo ali na parte de marketing. Você realmente está estruturado? Como que está sua aquisição? Como que está a sua conversão? Como que você retém seus clientes? Né? Então, olhe com carinho realmente para esses departamentos, porque isso é o coração da sua empresa e é isso que vai determinar o seu sucesso. Né? Então, tenha atenção ao seu departamento comercial e marketing. Esse é o conselho. E para você, empresário do setor de energia, eu quero deixar três dicas que a gente sempre fala no nosso workshop, né? Que é o quê? Primeira coisa, olhe para a cultura, tá? Então, se você não tiver uma cultura forte no seu departamento de vendas e na empresa no geral, você não vai ter performance. E cultura é tudo aquilo que acontece quando você não está na empresa, tá? Então, quando você não está lá, é exatamente a hora que a cultura acontece. Depois, você tem que olhar para a gestão. Tá? Uma empresa que não tem gestão, e a gente pega várias, infelizmente na correria do dia a dia a gente sabe, você não tem tempo para acompanhar números, KPIs, se não tiver gestão você quebra, tá? Para tudo tem que ter gestão. E por último, traga a tecnologia para o seu negócio, que hoje a tecnologia está aí, está acessível para todo mundo, se você tiver, você aumenta a sua performance. É isso aí, senhores. Muito obrigado. E para a empresa que quiser contratar vocês, onde que ela encontra a Y2B, a 28K? Digam aí. Opa, pode entrar no nosso site, nas redes sociais, 28k.com.br ou 28k_assessoria, nos acha facilmente. Boa. Legal. Então é isso, muito obrigado. Cara, foi aí muito conteúdo. Eu sei que a gente ainda tem que gravar muito mais episódios aí, porque tem muito mais assuntos nem pra gente 5% debater. de conteúdo. Se for pegar, dá pra gente fazer um programa sobre cada etapa do funil aqui, Dá. Já fica a ideia. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram da ideia, que a gente traz aí mais episódios. Volta aqui com o Renan e com o Kaique. Combinado. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. E nos vemos Não, semana gente, que que vem agradece. com mais um Marketing Caos. Valeu, Jeff. Valeu. Até mais.